Imagine só, você passa anos construindo um império do zero, conquista o sucesso que poucos sonham, mas ainda assim, para sua própria família, você é invisível. Essa foi a realidade de Bridget Carter, 38 anos, uma das mentes mais brilhantes do mercado de tecnologia. Ela não apenas criou aplicativos que revolucionaram a produtividade, como vendeu um deles por milhões. Mas para os seus pais e irmã, nada disso importava. Até que uma noite em um restaurante sofisticado de Boston mudou tudo. Era para ser o momento em que finalmente ganharia o respeito que sempre mereceu. Bridget planejou cada detalhe, uma mesa reservada em um dos lugares mais exclusivos da cidade, pratos refinados e o grande trunfo, passagens de primeira classe para o Havaí, uma para cada um deles. Ela imaginou os sorrisos, os elogios, talvez até um abraço sincero. Mas a realidade foi bem diferente. Assim que os envelopes com as passagens foram abertos, o clima mudou. Sua irmã, com aquele ar de superioridade que sempre teve, jogou o bilhete sobre a mesa com desdém. Você ainda acha que pode comprar nosso carinho, disse, com um tom que misturava sarcasmo e desprezo. O pai, sem nenhuma cerimônia, soltou uma risada alta, suficiente para chamar a atenção dos outros clientes. Ninguém aqui gosta de você, Bridget declarou, como se fosse uma piada de mau gosto. A mãe? Nem um olhar, nem uma palavra. Só o silêncio cúmplice de sempre. A dor foi tão intensa que poderia ter a derrubado. Mas Bridget não caiu. Não dessa vez. Com um sorriso frio e uma calma que surpreendeu até a ela mesma, ela apenas disse, entendido. Levantou-se, deixou para trás o riso deles ecoando entre os talheres de prata, e saiu com a cabeça erguida. Do lado de fora, o vento do porto batia em seu rosto, como se a própria cidade a aplaudisse. Minutos depois, o celular vibrou. Uma mensagem da irmã, boa sorte tentando comprar respeito. Aquelas palavras foram a gota d'água. Bridget decidiu que nunca mais imploraria por migalhas de afeto. E quando, semanas depois, os telefonemas desesperados começaram pedidos de perdão, tentativas tardias de reconciliação. Ela já havia virado a página. Mas e você? Se estivesse no lugar dela, o que faria? Perdoaria quem sempre te menosprezou ou deixaria que colhessem o que plantaram? Pense bem antes de responder. Desde pequena, Bridget foi a filha esquecida. Enquanto a irmã mais velha, Wendy, brilhava com notas perfeitas, troféus de futebol e uma personalidade que encantava a todos, ela era apenas a quietinha, a que passava despercebida. O pai nunca escondeu a preferência. Essa sim é minha garota, dizia orgulhoso enquanto olhava para Wendy. Para Bridget só havia críticas. Você é tímida demais, como se ser reservada fosse um defeito. A mãe? Sempre calada, como se não quisesse se envolver. Aos 10 anos, Bridget construiu um foguete para a feira de ciências. Passou noites ajustando cada peça e no grande dia, ele voou mais alto que todos os outros, garantindo o primeiro lugar. Correu para casa vibrando com a fita de campeã nas mãos. Mas no jantar, ninguém notou. O pai, distraidamente, comentou sobre a bolsa de estudos que Wendy havia ganhado com um discurso. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para ser o centro das atenções, provocou a irmã, com aquele sorriso que sempre a fazia sentir pequena. Bridget engoliu o choro. Naquela noite prometeu a si mesma que um dia provaria seu valor, não com palavras, mas com feitos inegáveis. O ensino médio não foi diferente. Wendy liderava o time de debate, enchendo a casa de elogios. Bridget, por sua vez, encontrou refúgio no laboratório de informática, aprendendo a programar em máquinas ultrapassadas. Isso não vai te levar a lugar nenhum, dizia o pai, como se o futuro dela já estivesse escrito. A mãe só perguntava se as notas estavam em dia. Mas ela continuou, noite após noite, criando aplicativos que aos poucos começaram a mudar sua vida. Na faculdade, enquanto Wendy seguia o caminho certo marketing, como o pai tanto aprovava, Bridget já pagava suas próprias contas com os lucros de seus programas. Aos 23 anos, lançou um aplicativo de gerenciamento de tarefas que virou febre. Uma gigante da tecnologia o comprou por 8 milhões de dólares. Ligou para casa tremendo de emoção, esperando que dessa vez fosse diferente. Que bom, filha, disse o pai, antes de mudar de assunto para a promoção de Wendy. A mãe enviou um cartão. Sem assinatura. Wendy nem respondeu. Ela achou que o dinheiro mudaria algo, que finalmente eles enxergariam a mulher que ela se tornou. Mas não. Para eles, ela ainda era a menina tímida do canto, não a empreendedora que construía impérios com linhas de código. Mudou-se para Boston, fundou uma startup, lançou outro aplicativo, dessa vez, uma ferramenta de produtividade usada por milhões. Seu nome aparecia em revistas especializadas, palestrava em eventos internacionais. Estranhos a admiravam.
Sua família? Nem perguntava como ela estava. Nos jantares de Natal, o pai só tinha olhos para Wendy, questionando-a sobre campanhas publicitárias e escritórios de canto. A mãe servia o vinho em silêncio. Bridget, mais uma vez, era só uma sombra. Uma vez, mencionou um prêmio nacional de tecnologia. Wendy riu. Por coisa de nerd? O pai achou graça. A mãe desviou o olhar. Ela parou de tentar. Cada conquista sua era uma resposta silenciosa às dúvidas deles. Cada milhão de usuários, uma prova de que estavam errados. Mas no fundo, ainda ansiava por um gesto, uma palavra, qualquer sinal de que a vissem de verdade. Por isso planejou aquele jantar. Por isso investiu tanto naqueles bilhetes para o Havaí. Achou que finalmente algo grandioso os faria olhá-la com outros olhos. Mas a vida tem dessas ironias. Às vezes, é preciso perder tudo para ganhar a si mesmo. E Bridget, depois de anos se dobrando para caber no molde que nunca foi dela, finalmente entendeu: algumas batalhas não valem a pena. O respeito verdadeiro não se compra, nem se implora. Ele se conquista, e quando necessário, se escolhe viver sem ele. Aquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Não era mais a menina quieta que eles podiam ignorar. Não era mais a filha conveniente que engolia sapos em silêncio. Chegou a hora de parar. Na manhã seguinte, sentada no meu apartamento em Boston, com a linha do horizonte brilhando além da janela, fiz a ligação que vinha planejando desde que saí daquele restaurante. Meu advogado atendeu no primeiro toque. Venda a casa em Cape Cod, disse, com uma firmeza que nem eu reconhecia. Era a herança do meu avô, a única coisa que realmente me pertencia. Antes do anoitecer, um incorporador ofereceu $2 milhões em dinheiro. Sem perguntas. O negócio foi fechado, as fechaduras trocadas, e pela primeira vez em anos, senti um peso se desprender dos meus ombros. 3 dias depois, o telefone tocou. Era meu pai, a voz trêmula de raiva. O que diabos você fez, Bridget? Ele gritava como se eu tivesse cometido um crime. Aquela casa era o legado da família, e você a vendeu como uma egoísta ingrata. Afastei o celular do ouvido, suas palavras ecoando o mesmo desprezo de sempre. Não respondi, apenas desliguei. A mensagem de Wendy chegou em seguida, cada palavra pingando veneno. Você traiu a família vendendo a casa do vovô assim. Apaguei sem ler até o fim. Achavam que me fariam recuar com culpa? Que me dobraria mais uma vez? Estavam enganados. No dia seguinte, minha mãe apareceu na minha porta, o casaco abotoado até o pescoço contra o frio do outono. Sentou-se no sofá, apertando a bolsa como se fosse um escudo, os olhos fugindo dos meus. Estamos magoados, Bridget disse suave como sempre. Por que não conversou conosco antes? Sua voz era doce, mas não havia ali um pedaço de arrependimento, nenhuma menção aos anos em que me deixaram afundar no seu descaso. Esperei. Esperava algo, um sinal de que finalmente ela me enxergava. Mas só houve um suspiro, e ela se foi. Sua visita doeu não pela presença, mas pela ausência do que sempre faltou: coragem para me defender. Precisava de alguém que me visse de verdade. Então procurei Eric, meu namorado, colega de trabalho, o único que sempre entendeu minha determinação. Encontramo-nos em um café tranquilo perto do escritório, o zumbido das máquinas de expresso preenchendo o silêncio. Contei tudo. O jantar, as passagens, a forma como minha família me esmagou mais uma vez. Eric ouviu, os olhos fixos nos meus, sem interromper. Quando terminei, inclinou-se para a frente. Você o sustenta financeiramente há anos, não é? Assenti, lembrando do fundo familiar que eu havia criado para emergências, para a faculdade dos filhos de Wendy, para as contas médicas dos meus pais. Chegou a hora de cortar o cordão, ele disse, firme. Eles não merecem você. Suas palavras doíram, mas faziam sentido. Então, ele se aproximou ainda mais, a voz baixa. Você verificou o fundo ultimamente? Perguntou. A Wendy tem gasto muito, carro novo, viagens. Vale a pena dar uma olhada. Congelei. O fundo que eu havia criado com milhões dos meus aplicativos, confiando a ela para administrar com honestidade. A ideia de que pudesse estar desviando dinheiro era como uma facada, mas no fundo não me surpreendeu. Eric se ofereceu para puxar os registros financeiros, suas habilidades em tecnologia perfeitas para desvendar os detalhes. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo, disse, apertando minha mão. Saí do café com uma clareza nova. Vender a casa era só o começo. Minha família achava que poderia me manter na sombra, mas eu estava pronta para brilhar por mim mesma. O apoio de Eric me deu forças para enfrentar o que viria e o que o fundo revelaria. 2 semanas depois, Eric descobriu algo que me deixou sem ar.
Sentados em seu apartamento em Cambridge, o zumbido do notebook preenchendo o silêncio, ele abriu os registros do fundo familiar. Eu havia depositado milhões ali ao longo dos anos, acreditando que garantiria a aposentadoria dos meus pais e o futuro dos filhos de Wendy. Mas o que seus dedos ágeis revelaram na tela me revolveu o estômago. Wendy havia desviado $500 mil, jogando tudo em uma startup fracassada. Um aplicativo pretensioso que prometia fama instantânea, rejeitado até pelos investidores da própria agência dela. Minha irmã havia usado meu dinheiro para bancar seu capricho, deixando o fundo quase vazio. Olhei para os números, as mãos cerradas. Ela nem sequer pediu, sussurrei. Eric assentiu, a mandíbula tensa. Ela achou que você nunca perceberia. A traição ardia, mas estranhamente não me surpreendeu. Wendy sempre agiu como se meu sucesso fosse um banco ao qual tinha direito ilimitado de saque. Confiei nela por causa do seu histórico em marketing, achando que sabia o que fazia. Agora via-a como realmente era, uma oportunista que se aproveitou da minha generosidade. Tomei uma decisão na mesma hora. Acabou, disse a Eric. Ele segurou meu ombro. Vamos tornar isso oficial. No dia seguinte liguei para minha advogada. Ordenei que transferisse o saldo restante do fundo, mal $1 milhão, para uma instituição de Massachusetts que cuida de crianças em acolhimento familiar. Era justo, meu dinheiro iria para quem realmente precisava, não para uma irmã que o desperdiçara. A papelada foi finalizada em uma semana. Cada centavo legalmente movido. Não avisei a família. Eles descobririam sozinhos. E descobriram. Rapidamente. O Jornal de Negócios de Boston publicou uma matéria insinuando uma investigação sobre as transações da empresa de Wendy. Seu fracasso com a startup agora era público, seu nome associado a investimentos irresponsáveis. Colegas murmuravam sobre ela nos almoços, sua reputação no mundo da publicidade desmoronando. Eu não comecei a investigação, mas também não a impedi. Ela havia construído seu castelo com meu dinheiro, agora assisti as paredes desabarem. Não senti culpa. Apenas uma satisfação fria, quase cerimoniosa. Durante anos, ela me chamou de traidora por vender a casa em Cape Cod. Aquilo era o karma dela. Uma semana depois, meu pai ligou, a voz transbordando fúria. Você está destruindo esta família, Bridget. Primeiro a casa, agora essa história de caridade. Você nos pune sem motivo. Deixei a chamada cair na caixa postal. Suas acusações já não tinham peso. Apaguei a mensagem, o coração mais leve do que em anos. Minha mãe não ligou. Seu silêncio era uma dor conhecida, mas eu não corria mais atrás da validação dela. Wendy não mandou nenhuma mensagem, provavelmente ocupada demais tentando salvar sua carreira. Naquela noite, Eric e eu nos encontramos no meu apartamento, papéis espalhados sobre a mesa de jantar. Começamos a traçar meu futuro financeiro, determinados a proteger o que eu havia construído. Meus aplicativos haviam gerado $8 milhões ao longo dos anos, mas eu fora negligente, deixando que obrigações familiares me drenassem. Eric sugeriu um novo fundo, deste vez sob meu controle absoluto, sem acesso para Wendy, sem interferência dos meus pais. Tranque tudo, disse, circundando números com a caneta. Contas no exterior, investimentos privados. Mantenha fora do alcance deles. Assenti. Sua pragmática me ancorava. Passamos horas esboçando planos, imóveis em Boston, ações de tecnologia, um pequeno fundo para startups locais. Cada passo era um ato de resistência. Não estava apenas cortando laços com minha família. Estava erguendo uma fortaleza ao redor do meu futuro. O apoio de Eric era inabalável, sua crença em mim, um contraste brutal com a família que sempre me diminuiu. Enquanto trabalhávamos, percebi que havia passado anos tentando provar meu valor para as pessoas erradas. A transferência do fundo, a queda de Wendy, a fúria feudal do meu pai. Tudo confirmava o que eu já sabia desde aquele jantar. Eu não precisava da aprovação deles. Eu tinha a minha. O outono trouxe mais tempestades do que eu imaginava. Meu pai contratou um advogado para me processar pela casa em Cape Cod, acusando-me de roubar um bem familiar. O processo chegou à minha mesa em um envelope grosso, cheio de alegações vagas sobre um suposto dever familiar violado. Não me abalei. O testamento do meu avô, blindado e notariado, deixava claro, eu era a única proprietária. Encontrei minha advogada em seu escritório no centro de Boston, a linha do horizonte da cidade cortante contra o céu outonal. Ela folheou os documentos, a caneta batendo ritmadamente sobre a mesa. Isso não tem fundamento, disse, sem levantar os olhos. A casa era sua para vender. O caso se arrastou por semanas, mas o juiz o arquivou em uma única audiência. O advogado do meu pai não tinha provas, só blá 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 jurídico.
Saí do tribunal com a sensação de que, a cada passo, o peso da desesperança dele se dissipava no ar. Então veio a próxima jogada de Wendy. Era uma noite qualquer quando, rolando o feed do meu celular, me deparei com uma publicação dela em uma página comunitária de Boston. Bridget Carter, a irmã ambiciosa que vendeu o legado da família por dinheiro no Red, uma vigarista que roubou nossa herança para enriquecer. Ela havia marcado conhecidos em comum, garantindo que a mentira se espalhasse como fogo em palha seca. Até a manhã seguinte, primos com quem não falava há anos me enviaram mensagens hesitantes. É verdade? Tios e tias pararam de ligar de vez. O silêncio deles era mais alto que as acusações de Wendy. Cada palavra doía, não pela calúnia, mas pela lembrança da família que por décadas eu havia tentado agradar. Mas não respondi. Aprendia muito que alimentar o fogo dela com o meu sol tornaria mais voraz. Enquanto isso, a investigação financeira sobre Wendy ganhava força. Contatos de Eric no mundo da tecnologia haviam alertado um auditor local, que mergulhou nos registros do fundo familiar. Encontraram muito mais do que os $500 mil que ela havia desviado para sua startup falida. Havia pagamentos para bolsas de grife, um BMW alugado, até um aluguel de temporada em Nantucket. As provas eram esmagadoras. Um órgão estadual de fiscalização abriu um processo formal. Blogs de negócios de Boston começaram a citá-la, questionando sua ética. Sua empresa de publicidade emitiu um comunicado se distanciando, e boatos sobre sua renúncia circularam. A imagem cuidadosamente construída de Wendy como uma mulher de negócios astuta desmoronava, e eu não movi um dedo para impedi-lo. A família estendida começou a fazer perguntas. Minha prima Laura ligou, a voz trêmula. É verdade o que estão falando da Wendy? Limitei-me aos fatos, deixando que a verdade falasse por si. Logo tios, tias e parentes distantes passaram a encarar meu pai e Wendy com desconfiança. Os jantares familiares, antes dominados pelo charme deles, ficaram tensos. Minha mãe, como sempre, permaneceu em silêncio, mas soube por Laura que ela havia parado de defender Wendy nas reuniões. A frágil unidade da família rachava sob o peso das mentiras de Wendy. Não senti satisfação, apenas uma dor surda pelas ligações que um dia sonhei consertar. A ferida das palavras dela ainda ardia, mas me recusei a entrar na briga. Ela quer que você revide, Eric me disse certa tarde, enquanto mexia o café em um café à beira-mar, o sol de setembro refletindo na água. Não dê a ela o palco. Como sempre, suas palavras me ancoraram. Em vez de postar desmentidos ou ligar para parentes explicando, foquei no que importava. Minha empresa de tecnologia decolava, novos contratos chegavam, e eu havia lançado uma fundação para financiar educação em STEM para crianças da região. Os rumores de Wendy não podiam tocar aquilo. Eu estava construindo algo real, algo meu. Ao deixarmos o café, senti um alívio inesperado. O barulho das acusações dela se dissipava, abafado pela certeza que havia encontrado em mim mesma. Até que em uma noite de inverno, um e-mail mudou tudo. Vinha do advogado do meu avô William, um nome que eu não ouvia desde que liquidara seu espólio anos antes. Anexo, uma carta escrita à mão com sua caligrafia inclinada, datada de semanas antes de sua morte. Bridget começava. Você sempre teve um fogo dentro de si. Não deixe que ninguém o apague. Viva pelos seus valores, não pelas expectativas deles. Ele falava do orgulho que sentia pela minha determinação, pela minha independência, coisas que minha família jamais reconheceu. Pedia que eu traçasse meu próprio caminho, que soltasse quem não conseguia enxergar meu valor. Sentei-me à minha escrivaninha, a neve caindo suave do lado de fora do meu apartamento em Boston, as lágrimas embaçando as palavras. William me via quando ninguém mais via. Suas palavras eram como uma mão estendida através do tempo, firme e me segurando. Enquanto o mundo de Wendy desabava, a investigação financeira, agora pública, expôs o desvio de mais de $500 mil do fundo familiar. Sua startup falida era só o começo. Auditores encontraram pagamentos para luxos pessoais, roupas de grife, um iate alugado para uma festa de clientes, viagens que jamais justificou. Sua empresa a demitiu. Clientes cancelaram contratos citando quebra de confiança. Um jornal local publicou uma reportagem sobre sua queda, ligando suas mentiras nas redes sociais sobre mim à sua conduta financeira. Sua reputação em Boston, outrora seu maior trunfo, virou cinzas. Não entrei em contato. Ela havia construído seu império sobre a areia, e eu assisti ao desmoronamento de longe, sem alegria, sem remorso, apenas com a sensação de um ciclo finalmente fechado. Meus pais enfrentavam seu próprio ajuste de contas. O processo perdido pela casa em Cape Cod os custou milhares em honorários, drenando suas economias.
A teimosia do meu pai, alimentada pelo orgulho, voltou-se contra eles quando primos e tios descobriram suas tentativas, ao lado de Wendy, de me sabotar. Os almoços familiares esquentaram. Parentes sussurravam sobre a ganância deles. Minha mãe, sempre calada, perdeu o pouco de respeito que tinha dos irmãos, que viam sua omissão como cumplicidade. Seu status social, antes tão prezado, evaporou à medida que a família se voltava contra a verdade que eles tanto tentaram esconder. Soube por um primo que haviam feito um empréstimo para cobrir despesas. Seu estilo de vida já não era sustentável. Senti um aperto no peito, mas ele passou. As escolhas deles não eram minhas para carregar. Naquele outono, comecei a terapia. Semanalmente sentava-me no aconchegante consultório em Back Bay, inicialmente para processar a traição de Wendy e a rejeição dos meus pais. Mas com o tempo desvendei verdades mais profundas. Havia passado décadas correndo atrás de uma aprovação que jamais viria, amarrando meu valor à validação deles. Sessão após sessão, entendi que o desprezo deles falava mais sobre suas próprias falhas do que sobre mim. Você não precisa da luz deles para brilhar, minha terapeuta me disse uma vez. Aquela frase ecoou. Comecei a soltar, não deles, mas da necessidade de provar qualquer coisa. Meus 8 milhões de dólares em ativos, meu império na tecnologia, minha fundação para crianças. Tudo isso era meu, construído sem um único elogio deles. A carta de William selou essa verdade. Uma noite nevada, Eric me levou a um pequeno café no North End, suas janelas iluminadas por luzinhas piscantes. Passamos meses planejando meu futuro financeiro, blindando minha fortuna em trustes e investimentos inquebráveis. Mas aquela noite era diferente. Ele estava mais quieto, os dedos inquietos no bolso. Enquanto observávamos os flocos de neve dançando do lado de fora, ele deslizou uma pequena caixa sobre a mesa. Bridget disse, a voz baixa, mas firme. Você é meu lar. Quer se casar comigo? Meu coração disparou, não de medo, mas de uma alegria que eu não sabia que poderia existir. Sim, respondi, a voz quebrando, enquanto ele deslizava no meu dedo um anel que brilhava mais do que qualquer herança que minha família jamais poderia me oferecer. O anel de diamante simples no meu dedo brilhava sob a luz suave do café, discreto, mas inegável, como a certeza que agora pulsava dentro de mim. Os clientes ao redor aplaudiram, seus sorrisos genuínos aquecendo o ar mais do que qualquer lareira poderia fazer. Era o oposto exato daquela mesa de jantar gelada, onde o silêncio da minha família pesava mais que qualquer palavra. Pela primeira vez, senti-me vista. Não pela empresa que construí, não pelos números que justificavam minha existência aos olhos deles, mas por quem eu era quando ninguém estava olhando. Por quem eu escolhi ser. Aquele sim, não foi apenas para Eric. Foi para mim. Um ponto final em uma vida escrita nas expectativas alheias e o início de um capítulo onde eu mesma segurava a caneta. Um ano depois daquele jantar que deveria ter sido minha ruína, eu estava de pé, vestida de branco, em uma pequena igreja de Boston. As velas tremeluziam contra as paredes de madeira, iluminando os rostos daqueles que escolhi para estar ali, amigos que se tornaram família, colegas que celebraram minhas vitórias sem jamais duvidar do meu valor. Meu pai, minha mãe, Wendy, nenhum deles ocupava um banco naquelas fileiras. Não por vingança, mas por paz. Sua ausência já não doía como uma ferida aberta, e sim como uma cicatriz que finalmente não coçava mais. Eu havia feito as pazes com o fato de que alguns silêncios são respostas suficientes. Quando avancei pelo corredor, os olhos de Eric me ancoraram como um farol. Não havia hesitação em seu sorriso, nem sombra de dúvida no modo como suas mãos encontraram as minhas. Os votos que trocamos não foram apenas promessas um ao outro, mas a mim mesma, de que nunca mais curvaria minha coluna para caber em moldes que me esmagavam. De que minha lealdade pertencia, acima de tudo, à mulher que eu me tornará. Enquanto o padre declarava nossa união, soube, com uma certeza tranquila, que aquele era o meu lugar. Não como a filha que falhara em salvar o nome da família, não como a irmã que carregara culpas que não eram suas, mas como Bridget inteira, livre e donas das próprias escolhas. Os rumores sobre o declínio dos meus pais chegavam até mim como ecos distantes. Meu pai e minha mãe, outrora intocáveis, agora lutavam para manter as aparências enquanto as dívidas do processo falido os engoliam. A fortuna que um dia usaram como arma havia se esvaído e, com ela, a lealdade daqueles que antes os rodeavam. Os jantares de Natal, outrora teatros de poder, agora aconteciam sem eles. A família estendida, cansada do drama, escolhera o distanciamento. Não os procurei. Não por indiferença, mas porque sua queda era o desfecho natural de um castelo construído sobre areia movediça, orgulho e controle. A frieza da minha mãe, que já me cortara como lâminas, agora era apenas um fato da vida,
tão neutro quanto a neve que caía do lado de fora da igreja. Quanto ao Andy, seu fim foi tão espetacular quanto sua queda merecia. As mentiras que teceu para me destruir se voltaram contra ela como um bumerangue afiado. A embezzlement de R$500 mil do fundo familiar, dinheiro que ela desviara para tapar buracos de seus próprios fracassos, veio à tona em uma investigação que a arrastou pelos tribunais. Sua firma desmoronou, os clientes fugiram, e seu nome virou sinônimo de desonestidade nos círculos empresariais de Boston. As desculpas públicas que tentou vender foram recebidas com ceticismo. As pessoas não perdoam tão facilmente quem as traiu por ganância. Vi sua foto em uma coluna de jornal, os olhos vazios, a postura encurvada, uma sombra da mulher que já me olhara com tanto desprezo. Não senti triunfo. Apenas o alívio de saber que finalmente ela colhera o que plantara. Suas consequências eram dela. Minha energia agora pertencia a algo maior. Com o dinheiro da venda da casa que meu avô construíra, e que minha família transformará em um símbolo de opressão, e fundei a William Carter Foundation. Um legado que honrava o homem que sempre acreditara em mim, não através de paredes e posses, mas de oportunidades. Nos primeiros 12 meses, concedemos mais de $1 milhão em bolsas para jovens mulheres em Massachusetts que, como eu, sonhavam em transformar código em empresas. Na gala de lançamento no salão de um hotel em Boston, observei uma garota de 20 anos apresentar seu aplicativo a investidores, os olhos brilhando com a mesma determinação que eu via no meu reflexo anos atrás. Ali, naquela sala cheia de futuro, estava o verdadeiro legado de William, não nos tijolos que vendi, não no sobrenome que deixei para trás, mas na coragem que agora eu passava adiante. A terapia me ensinou que autoestima não é algo que se ganha, é algo que se escolhe. As acusações da minha família, suas mentiras, seu abandono, eram espelhos quebrados refletindo suas próprias falhas, não as minhas. Passei anos tentando provar que era suficiente, quando a única aprovação que precisava era a minha própria. Minha empresa, minha fundação, meu casamento. Tudo isso era meu, construído com minhas mãos, nos meus termos. E a carta de William, guardada como um talismã, selar essa verdade para sempre. Você não precisa ser perfeita, Bridget. Você só precisa ser livre. Levei essa lição como um mantra silencioso, guiando cada passo que dei dali em diante. Quando Eric e eu deixamos a igreja, mãos entrelaçadas, o ar frio da noite não me fez estremecer. Pela primeira vez, o futuro se estendia diante de nós sem a sombra do meu passado. Cortar laços com minha família não foi um ato de raiva, mas de clareza. Eles escolheram seu caminho, um beco sem saída pavimentado com orgulho e ilusões. Eu escolhi o meu, largo, iluminado, cheio de possibilidades que não dependiam do perdão ou da compreensão de ninguém. No carro a caminho da recepção, o riso de Eric encheu o espaço entre nós, leve como o vento que batia nas janelas. Pela primeira vez, entendi que felicidade não era um prêmio a ser conquistado. Era o que acontecia quando, finalmente, você parava de pedir permissão para ser quem sempre deveria ter sido.